aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Voltando de férias, todo mundo ficou em casa, né? Pelo amor de Deus. A gente agora vai retomar o nosso conteúdo. A gente ficou na última aula falando de Maslow, né? A gente então introduziu os principais conceitos relacionados ao desenvolvimento da teoria humanista. Agora a gente vai falar do principal autor dessa teoria, que eu acho que é extremamente importante para compreender como que essa teoria compôs uma prática e uma técnica psicoterápica. Então a gente vai falar do Rogers, que é um dos principais autores dessa área. Me acompanha aí então. Gente, o Rogers, ele é um dos principais autores da psicoterapia humanista. Ele é a referência para quem atua nessa área em termos técnicos, em termos teóricos. É a partir dele, então, que quem trabalha com essa corrente vai compor as suas principais intervenções. Ele nasce em 1902 nos Estados Unidos. Ele, durante a faculdade, fica muito interessado pela formação religiosa, e a religião tem um papel muito influente na forma como ele vai considerar, né, a psicologia e a alma humana, principalmente nas suas incursões pelo Oriente, como a China. Lá ele desenvolveu uma maior independência psicológica do Ocidente, uma maior independência do pensamento ocidental, descobriu a psicologia justamente como um campo do conhecimento que poderia ajudar as outras pessoas fora, né, do âmbito religioso, e em 1945 ele funda um centro de aconselhamento baseado nas suas ideias, na Universidade de Chicago. Somente em 1951 é que ele publica o livro Terapia Centrada no Cliente, que depois mudou de nome para terapia centrada, né, no... Acho que primeiro foi terapia centrada no paciente, mas aí ele achava que tornava o outro muito patologizado. Aí ele mudou para terapia centrada no cliente, mas a ideia de cliente ficou uma ideia muito capitalista, assim, muito de consumo. Então ele mudou o nome para Terapia Centrada na Pessoa, que é uma das suas principais obras e abre o campo da teoria humanista. Quais foram as principais influências teóricas de Rogers na construção da sua abordagem? Bom, ele evitou se identificar com qualquer corrente específica, e nos Estados Unidos, nessa época, existia uma grande influência do behaviorismo, das teorias cognitivas. Ele tomou como fundamento básico a sua própria experiência clínica. Ele teve um certo contato com a teoria existencialista, principalmente dois filósofos importantes, o Kierkegaard e o Buber, e uma boa parte das suas ideias estão atravessadas por teorias orientais, como o Zen budismo e a própria filosofia do Lao Tse. Esse poema, né, ele justamente vem traduzir a essência do que é o pensamento psicoterapêutico do Rogers. Vamos então acompanhar essas palavras só para a gente ter um pouco de clareza dessas ideias. Então vamos lá. Primeiro, se eu deixar de interferir nas pessoas, elas se encarregarão de si mesmas. Se eu deixar de comandar as pessoas, elas se comportam por si mesmas. Se eu deixar de pregar as pessoas, elas se aperfeiçoam por si mesmas. Se eu deixar de me impor às pessoas, elas se tornam elas mesmas. Então, a ideia básica da teoria humanista e da técnica psicoterapêutica do Rogers é justamente deixar o indivíduo se desenvolver por suas próprias potencialidades. Criar um ambiente propício onde o indivíduo não se sinta constrangido por forças externas que dizem para onde ele tem que se desenvolver, o como ele tem que se comportar, o que ele deve ser, mas criar um ambiente onde o indivíduo pode tornar-se a si mesmo. Eu acho que essa é a essência básica da teoria do próprio Rogers, e que ele pega da teoria, ele pega justamente dessas filosofias orientais como o Lao Tse. O pressuposto fundamental para entender como que ele compreende o desenvolvimento, né, e o crescimento psicológico é justamente a ideia de que
as pessoas usam de suas próprias experiências para se definir. Aquilo que eu sou e aquilo que eu penso de mim depende de como eu me vejo. E como eu me vejo depende justamente desse turbilhão de experiências e de vivências que me atravessaram, que atravessaram quem eu sou. Então, para eu poder me definir, o que vai ser mais importante é todas as experiências pelas quais eu passei e o sentido que eu atribuí a essas experiências. Então, para eu poder falar da vivência psíquica do indivíduo, eu tenho que falar justamente disso que Rogers chama de campo de experiência. Campo no sentido de todo o conjunto de vivências que o indivíduo foi atravessado. Cada indivíduo tem um campo de experiência único, né? Que pode também ser chamado de campo fenomenal. O campo de experiência depende de tudo aquilo que se passa com o organismo, que se passa com o indivíduo, seja aquilo que se passa no seu corpo em termos de sensações, de sentimentos, de vivências, de prazer e desprazer, de sentimentos, de pensamentos, tudo aquilo que se passa com aquele organismo e que está disponível à consciência. Nós estamos falando aqui em termos de consciência, não se fala de inconsciente. Não existe uma região inconsciente. Existe aquilo que a gente tem consciência, que a gente foca a nossa atenção, e aquelas coisas que a gente não tem tanta atenção e que ficam experiências mais inarticuladas, experiências um pouco mais indistintas, tá? O que é que fica nesse campo de experiência? Eventos, percepções, sensações e seus impactos na nossa vida. Esse campo, a gente não pensa nele o tempo todo, mas em algum momento da vida, uma parte desse campo ou outra vai se tornar acessível através da nossa atenção. Esse é o mundo privado. Ele não tem uma correspondência direta com a realidade. Ele pode ter uma proximidade ou não. Os indivíduos podem ter uma vivência mais esquizoafetiva, mais afastada da realidade, uma vida interna totalmente complexa e distante do que a realidade é, e alguns indivíduos vão ter vivências muito mais próximas do que é o real. A gente precisa levar em consideração que geralmente a gente dá atenção, a gente foca, a gente torna consciente daquilo que seria algo como um perigo imediato e de experiências seguras e agradáveis. O resto a gente acabaria ignorando. Então, por exemplo, quando você está se divertindo, você vai se focar em perceber só aquela diversão, aquilo que está envolvido naquela dimensão. Você meio que vai se afastar sua mente de outras percepções. Quando você está passando por alguma situação de risco, você fica tão preocupada com aquela situação que esquece o resto também. Esse é um processo geral assim da forma como a nossa atenção funciona, é importante a gente saber disso. É interessante que algumas práticas, como as práticas meditativas, elas funcionam justamente no sentido de tentar trazer uma certa tranquilidade, uma certa calma psíquica, uma certa calma do corpo, para que a gente consiga ampliar a nossa atenção, a nossa capacidade de prestar atenção, de perceber as coisas. Bom, quem é que tem atenção sobre as coisas? Quem é que percebe as coisas? Quem é que vive esse campo de experiência? É o self. Então, é essa unidade que nós somos, é que vive e que está dentro do campo de experiência. O self é uma unidade estável? Não. O self ele aparece do jeito que ele é a partir da nossa observação. Ele depende da forma como nós nos observamos, como nós nos sentimos, como nós nos percebemos. Ele não é simplesmente uma reunião das nossas aprendizagens e condicionamentos. Aqui é uma crítica mais ou menos direta à noção, aos conceitos behavioristas, principalmente, porque vai justamente traduzir que nós somos o somatório de tudo aquilo que a gente aprendeu, né? O conjunto de tudo aquilo que a gente aprendeu.
Ele vai dizer que não, né? Nós não somos uma simples soma das aprendizagens, nós somos uma gestalt, uma totalidade, um todo. Esse todo que nós somos, ele pode se modificar, né, em um momento ou outro. Mas essa totalidade vai depender de como nós nos reconhecemos. Depende então da nossa capacidade de olhar para nós mesmos. É aqui que a gente vai ter uma noção clara de quem somos e do que sentimos, tá? Vai se basear nas experiências passadas, naquilo que a gente está vivendo no presente e nas expectativas do futuro. Então, nosso self depende de como a gente se posiciona também em relação à nossa temporalidade, às nossas experiências em relação ao tempo. De acordo com o Horst, então, traduzindo tudo isso em uma frase, o self seria uma gestalt organizada e consistente, ou seja, uma totalidade que é organizado e mantém uma certa consistência, num processo constante de formar-se e reformar-se à medida que as coisas e as situações mudam. Então, o self não é estável, ele é consistente, é diferente. Ele mantém uma estrutura razoavelmente igual, que se altera conforme a necessidade. Então, é uma estrutura fluida que visa se manter essa organização. Mas essa organização, ela não é estática, ela é dinâmica, ela varia conforme a necessidade, conforme a sua vida vai mudando. Então, quer dizer que nós somos, essa totalidade que nós somos, depende de como nós nos vivenciamos ao longo do tempo. Em contraposição ao nosso self, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós sentimos de nós mesmos, existe uma outra estrutura que é o self ideal. O self ideal é justamente todo o conjunto de características que o indivíduo gostaria que fosse descritiva dele mesmo. Então, conforme a gente vai experimentando coisas, a gente tem experiências agradáveis e desagradáveis sobre quem somos. Quando vivemos algumas experiências desagradáveis, principalmente experiências relacionadas à forma como a sociedade percebe quem somos, a gente muitas vezes cria uma ideia diferente daquilo que a gente gostaria de ser. Muitas vezes eu gosto de ser eu mesmo, então eu estou bem comigo. Eu gosto de ser quem eu sou, eu gosto da minha forma de agir, eu gosto da minha forma de pensar, eu gosto da minha forma de se vestir, da minha forma de me apresentar com os outros, eu sou confortável com a minha orientação sexual, de gênero, eu sou confortável com a minha ideologia política, etc, etc, etc. Eu sou confortável com o que eu sou. Quando eu sou confortável comigo mesmo, quer dizer que o meu self e o meu self ideal estão muito próximos, né? São praticamente um. Então, eu sou quem eu quero ser. Então eu estou bem comigo mesmo. Esse é um estado ideal que muitas vezes não é alcançado. Geralmente existe uma pequena distância entre quem eu sou e quem eu gostaria de ser. Eu posso ter uma discrepância em relação à imagem que eu tenho do meu corpo. Eu queria ter essa forma de corpo, mas eu tenho essa. Eu queria ser uma pessoa mais corajosa, mas eu sou uma pessoa mais covarde. Eu queria ser mais extrovertido, mas eu sou mais tímido. Eu queria ser mais dominante, mas eu sou mais submisso. Então vai criando uma série de insatisfações. Quanto mais distante é o que eu sou do que eu gostaria de ser, aumenta o desconforto, a insatisfação que eu tenho comigo mesmo. E isso vai gerando dificuldades neuróticas. Então, para o Rogers, e isso é extremamente importante, gravem, tatuem no seu cérebro. O que é que determina a nossa saúde mental? Qual é a característica principal da nossa saúde mental? É a nossa capacidade de aceitação de nós mesmos. Aceitação de quem somos na realidade. Eu sou uma pessoa assim e me aceito como sou. Isso é sinal de saúde. Eu sou assim, mas eu não consigo me aceitar como eu sou.
Aceitação não significa resignação. Não significa assim, eu tenho esses defeitos, eu tenho que aceitar eles e pronto, e acabou. É uma forma de encarar algumas coisas que são reais. Tem coisas que você não vai mudar, ou tem coisas que você é o que você pode ser naquele momento. Por exemplo, vira e mexe, agora a gente fala nessa época de pandemia. Agora eu tenho muito tempo, né? Tempo, né? Ninguém tem tempo, a gente acha que tem tempo. Então eu posso ser mais produtivo, criativo, eu posso cuidar de mim. Ninguém tá com condição de cuidar de você, tá todo mundo neurótico, em pânico, germofóbico, em clima de apocalipse. Ninguém tem capacidade de ficar sentindo que vai dar conta de ser produtivo e feliz. A gente tá mais com uma selfie meio manca, sofrida ali, com dor. É o que a gente é agora. Então a gente às vezes tem que aceitar que nesse momento a gente não tá bom para fazer tanta coisa, a gente não tá bom para ser perfeito em muitas coisas. Se a gente aceita nosso estado de debilidade atual, não quer dizer que a gente vai ter essa debilidade pro resto da vida. Quer dizer que agora é assim, mas para frente pode mudar. E é importante que eu aceite isso. Muitas vezes o self ideal, ele é fora da casinha. Muitas vezes o que a gente pensa de si mesmo é totalmente irreal, né? Eu quero ser uma coisa que é muito difícil de alcançar. Quanto mais o self ideal é diferente da realidade, das possibilidades da realidade, mais difícil é eu me adaptar a esse self ideal. Então, mais obstáculo ele vai interpor ao desenvolvimento. Então, quanto mais esse self ideal ele não é ligado à realidade, mais difícil vai ser para eu alcançá-lo, então mais eu vou sofrer, tá? É mais ou menos essa relação. O que expressa a saúde e a patologia psíquica dentro desse contexto de eu ser um self que tem que se aceitar como tal na realidade e que muitas vezes não se aceita. Isso depende da forma como eu lido com as experiências que eu tenho. Eu meço as minhas experiências em termos de congruência ou de incongruência. Esses dois conceitos são essenciais para entender toda a teoria rogeriana. Sem isso, a gente não entende nada. O que é uma congruência? Congruentes são dois elementos que, de alguma maneira, eles se assemelham. Eles correspondem um ao outro. Concordam-se entre si. Então, congruência é quando existe uma concordância. Concordância que pode acontecer entre três momentos. Tem o momento da experiência, tem o momento da consciência dessa experiência e tem o momento da expressão. Né? Vamos pensar o seguinte. Eu tô com fome. Quando eu tô com fome, quando eu falo essa frase passou por três momentos. Primeiro, eu senti a fome, uma experiência corporal. Segundo, eu tomei consciência dessa experiência corporal. Muitas vezes você está com fome, mas você está tão ocupado que você nem percebe que você está com fome. E aí a vida vai passando, a fome continua lá, você vai ignorando ela. Então, existe a fome e a consciência da fome. Quando eu tô com fome, eu percebo que eu tô com fome e eu falo para vocês, estou com fome, existe uma congruência entre o que eu sinto, entre o que eu tenho consciência e entre o que eu falo. Agora imagina que eu tô num jantar, mas aí tem as regras de etiqueta, né? Então eu não posso chegar no jantar parecendo que eu tô morrendo de fome, desesperado. Então eu chego no jantar, sento lá e aí o anfitrião pergunta para mim: "Você tá com fome?" Eu sinto que eu tô com fome. Eu tenho consciência da minha fome. Mas aí eu chego pra pessoa e falo assim: "Não, tá tranquilo." Não houve congruência entre a minha experiência consciência com a minha expressão.
essa discordância acontece o tempo todo. A gente muitas vezes não fala tudo aquilo que a gente percebe, o que a gente sente, o que a gente pensa. Você tá bem? Tô ótimo. Por dentro só correm lágrimas, mas eu tô mostrando que eu tô bem. Então, isso existe uma incongruência entre a consciência e a minha tomada de expressão. Só que pode existir também incongruência entre o que eu sinto e o que eu tomo consciência. Muitas vezes, por exemplo, eu sinto algumas coisas e eu não tomo consciência disso, porque eu não quero tomar consciência disso. Por exemplo, quando você gosta muito de uma pessoa que te maltrata muito, e você quer odiar essa pessoa. Só que você tem um sentimento de gostar dessa pessoa muito, 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 e toda vez que essa pessoa passa perto de você, vem esse sentimento de amor, ou de interesse, ou de atração, só que quando ele vem, você reprime, opa, você nem toma consciência desse sentimento, que é para não lidar com isso. É muito parecido com o que a gente vê na psicanálise. Mas seria uma incongruência entre a minha experiência e a minha consciência. Bom, essa experiência e consciência, então, nem sempre se concordam. E aí é que vai gerar uma certa complexidade na forma como a gente vivencia essa experiência, tá? Se a congruência é o acordo entre experiência, consciência e expressão, incongruência é quando existe uma diferença entre elas. Como, por exemplo, o indivíduo sente raiva, mas não expressa essa raiva. Às vezes ele nem toma consciência dessa raiva porque ele não consegue se conceber como uma pessoa agressiva, né? A incongruência indica que o indivíduo tem uma certa incapacidade para perceber a realidade. Que realidade? A realidade do seu campo de experiência. Incapacidade de perceber aquilo que eu percebo, aquilo que eu vivo, né? Ou incapacidade de comunicar essa experiência. Então eu posso ter uma dificuldade de perceber e uma dificuldade de me comunicar. Dificuldade de perceber é quando eu não consigo experimentar e tomar consciência dessa experiência. De incapacidade de se comunicar é quando eu até tomo consciência da experiência, mas eu não consigo falar sobre ela. Isso gera dois momentos, então, possíveis de incongruência. Então, vamos pensar aqui a relação da tomada de consciência com a experiência e com a comunicação. Na verdade, essa flecha aqui, gente, está errada, né? Ela tem que vir assim. Tá. Quando eu não consigo tomar consciência da minha experiência, eu estou vivendo um processo de repressão muito parecido com o que Freud falava. Eu reprimo, só que não jogo no inconsciente. Eu tiro da minha atenção. Eu não dou atenção para essas experiências como se elas não existissem, tá? Isso é uma forma de repressão da experiência. Agora, quando eu me comunico de forma diferente daquilo que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo é sendo inautêntico, né? Como o que a gente viu lá no existencialismo. Eu não me expresso autenticamente, eu não digo para o outro aquilo que eu realmente estou sentindo. O que isso tem a ver com o que eu falei antes de self e self-ideal? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte. Toda incongruência não é sentida de forma tranquila. Ela gera tensão, ela gera ansiedade e, inclusive, ela pode gerar uma confusão interna dependendo da gravidade dessa incongruência. Tá? Para o Rogers, a maioria dos sintomas psiquiátricos são formas de incongruência, cada vez mais graves. Se a incongruência for muito grande, o indivíduo se torna incapaz de atuar, de viver. Vamos pensar um pouco nessa questão. Eu sinto algumas coisas
Só que eu não quero sentir essas coisas. Por exemplo, eu tenho uma agressividade. Sou uma pessoa agressiva, um exemplo. Eu tenho uma agressividade muito grande, só que eu não aceito essa agressividade como parte de mim. Ou eu não percebo a minha agressividade, e muitas vezes eu sou agressivo sem perceber, ou eu sinto essa agressividade, mas eu não comunico, ou eu não deixo ela aparecer, nem que seja de uma maneira assertiva. Quando isso acontece, eu vou ser incongruente. Essa incongruência reflete uma diferença entre o que eu sou e o que eu quero ser. Eu sou uma pessoa com raiva agora, mas eu quero ser uma pessoa sem raiva. Quanto maior a distância entre o self e o self-ideal, maior é o nível de incongruência. Por quê? Porque olha só, se eu sou uma pessoa que sente raiva, mas eu quero ser uma pessoa que não sente raiva, eu vou me expressar para os outros e até para mim mesmo como se eu fosse uma pessoa tranquila, quieta, como se eu estivesse bem, mesmo não estando bem. Eu vou tentar ser o meu self ideal, mesmo não sendo, mesmo sendo, na verdade, o self atual. O self atual tem raiva. O self ideal é o que eu quero ser, eu não quero ter raiva. E aí, para parecer o self ideal, eu vou distorcendo as minhas vivências pessoais. Eu vou sendo, vamos dizer assim, desonesto com as minhas experiências internas. Então eu vou ser desonesto na expressão da minha raiva, ou eu vou ser desonesto, inclusive, na incapacidade de sentir a raiva. Eu falei em desonestidade, mas desonestidade tem um componente moral muito forte aí. Não seria uma desonestidade consigo mesmo, seria uma incapacidade de aceitação. Eu sou incapaz de me aceitar como eu sou. Então eu preciso mentir para mim mesmo, eu preciso me enganar para que eu tenha a aparência de ser aquilo que eu quero ser, que é o self ideal. Quanto maior essa distância, maior é o esforço que eu tenho que fazer para parecer ser o que eu não sou. Então, quanto mais esforço eu faço para parecer quem eu não sou, mais tensão, mais ansiedade, mais confusão. Inclusive, quando a distância é muito grande, ó, tá até saindo da tela, o que vai acontecer? Eu rompo com a realidade. Eu entro em processo de psicose. Para você ver como que a incongruência, ela traduz todo um contínuo de sofrimento, não só neurótico, mas também psicótico, para o próprio Rogers. Esses estados de incongruência podem aparecer de diversas maneiras, como, por exemplo, aqui umas frases que mostram essas incongruências, né? Quando o indivíduo diz assim, não consegue tomar decisões, não consegue saber o que deseja, não consegue se sentir capaz de fazer algumas coisas. Essas frases refletem alguns dos efeitos dessas incongruências, né? O indivíduo fica tão confuso que ele não consegue perceber o que é que aquele quer, aquilo que seria bom para ele. Aqui tem um exemplo bem interessante, né? Um rapaz, é um caso de um rapaz que namora, só que é muito apegado à mãe, uma mãe mais dominadora, e ele se sente muitas vezes obrigado a fazer coisas para a mãe, mesmo quando ele acha que a mãe não merece que ele faça as coisas para ela. Então ele fala o seguinte para o psicólogo, né, para a psicóloga: minha mãe pede para que eu cuide dela. É o mínimo que eu posso fazer. Minha namorada me recomenda que eu me mantenha firme para não ser puxado para todo lado. Ou seja, a namorada tá falando, olha, para que sua mãe vai ficar te pedindo demais. E aí ele pensa o seguinte: eu penso que eu sou muito bom para minha mãe, mais do que ela merece. Às vezes a odeio, às vezes a amo. Às vezes é bom estar com ela, às vezes ela me diminui. Ou seja, na relação com a mãe, ele sente que essa relação é muito oscilante, né? A mãe, às vezes por algum comportamento, nem sempre é agradável a companhia dessa mãe, só que ele não consegue reagir a essas experiências. Tipo, a minha mãe é desagradável, então eu vou ficar longe. Minha mãe é agradável, então eu fico perto. Que seria o mais veraz com as suas experiências. Eu quero ficar junto da minha mãe, mas de vez em quando eu não quero estar junto da minha mãe, eu quero me distanciar um pouco dela.
ele precisa ficar o tempo todo junto dela, porque é o mínimo que ele pode fazer é cuidar da mãe. Mesmo quando ele não quer cuidar da mãe. Ou seja, ele vai ter que deixar de lado as experiências do seu self atual, de muitas vezes querer se distanciar dessa mãe, para se adequar a um self ideal de que é o mínimo que pode fazer é cuidar da própria mãe. Quando a diferença entre esses selfies vai ficando muito grande, ele vai distorcendo as suas experiências através de incongruências que vão então gerando estados de sofrimento. Um outro conceito extremamente importante é justamente um conceito que é o norteador do humanismo, que é a tendência à autoatualização. A gente não vai falar tanto desse conceito porque eu acho que já ficou bem estabelecido. Tanto para o Rogers como para o Maslow e para outros teóricos humanistas, existe na natureza humana uma tendência à autoatualização. A autoatualização é o desenvolvimento das suas potencialidades. Só que em Rogers, ele vai chamar esse desenvolvimento em se tornar cada vez mais congruente. Então, a nossa natureza humana, ela tende naturalmente à congruência. Se o ser humano for deixado livre, né, sem as forças opressoras que muitas vezes o dominam, ele tende a ser congruente com ele mesmo. Ele tende a funcionar de forma realista, de acordo com a realidade das suas experiências no momento. Ele tende ao crescimento do seu self. Esse é um impulso vital, né? Todos os seres vivos se impulsionam nessa direção. Porém, não é um impulso muito forte, ele é facilmente embotado, distorcido, reprimido, dependendo dos obstáculos internos e externos que o sujeito sofre. Então a ideia é a seguinte: o indivíduo tende a desenvolver um ego atual, né? Ele tende ao desenvolvimento do seu self com base na realidade, com base na realidade das suas próprias experiências. Esse self tende a se desenvolver de forma congruente com as suas experiências, a comunicar de forma congruente as suas experiências, a se pautar pela realidade que ele vivencia e se desenvolver. Só que essa tendência ela é fraca, porque existem forças que podem reprimir essa tendência. E aí o indivíduo vai desenvolver selfies ideais, cuja distância vai gerar incongruências que vão gerar sofrimento, que podem gerar inclusive o adoecimento. Então, quando a gente vai falar do processo de saúde e doença dentro da humanista, a gente vai falar justamente sobre a capacidade do indivíduo de ser congruente ou não com as suas experiências e com a comunicação das suas experiências. E a partir daí é que a gente vai desenvolver um modelo de saúde ou de adoecimento dentro de Rogers. Gente, então, para finalizar esse primeiro momento, a gente entendeu que para o Rogers, o indivíduo ele se desenvolve a partir da congruência que ele tem do que ele sente, da consciência que ele tem dessas experiências que ele está tendo e da sua capacidade de expressão dessas experiências. Quanto mais congruente, mais ele está conforme o seu self atual, mais ele aceita a si mesmo, menos ele tem um self ideal muito distante ou muito irreal. O seu self ideal e o seu self atual são mais idênticos, né? Mais próximos. Então, mais saudável a pessoa é, porque ela vive conforme as suas tendências e as suas experiências atuais. Quando o indivíduo, por pressões, que aí a gente vai falar um pouco sobre isso depois, acaba desenvolvendo uma dificuldade de aceitação de algumas características daquilo que está sentindo, daquilo que está vivendo, esse indivíduo vai começar a ter um distanciamento entre o que ele é e o que ele gostaria de ser. Esse distanciamento vai levar a uma diversa esse distanciamento do self atual e do self ideal vão levar a processos de incongruência,
tanto do que ele sente para o que ele tem consciência, quanto daquilo que ele tem consciência para aquilo que ele expressa. Essas incongruências, quanto maiores e mais intensas, vão criando distorções maiores que vão levando a processos patológicos. E esses processos atrasam o desenvolvimento psicológico. Na próxima aula, a gente vai falar basicamente de como é o crescimento psicológico do indivíduo dentro desse modelo e quais são os obstáculos que o indivíduo sofre no processo de desenvolvimento. Um abraço, gente. Então, até mais. Tchau, tchau.